Hoje eu vou começar direto, sem enrolação. Muita gente vai se incomodar com o que vou dizer agora. Porque sim, existe um certo encantamento no ar com a Bajaj, como se ela fosse a salvação do motociclista brasileiro. Mas a verdade é que nem tudo são flores. Tem dono que jura que nunca mais voltaria para outra marca, e tem mecânico que não quer nem ver essa moto entrando na oficina. É uma guerra de narrativas. De um lado, entusiasmo de quem acredita ter feito o melhor negócio. Do outro, desconfiança de quem conhece cada detalhe que pode dar problema. E é justamente esse conflito que abre o nosso debate. Será que a Bajaj é realmente a revolução que muitos defendem? Ou estamos diante de mais uma marca que usa marketing pesado para conquistar espaço? Agora eu quero que você entre nessa conversa comigo. Deixe seu comentário contando se já teve experiência com a Bajaj ou o que pensa dessa polêmica. Curta o vídeo para fortalecer o debate e se inscreva no canal Só Bomba 299. É isso, que mantém essa comunidade viva e faz a discussão ganhar força. Vamos juntos nessa jornada. Eu sei que para muitos pode parecer apenas mais um vídeo sobre motos, mas a ideia aqui vai muito além. Deixa eu me apresentar de forma clara para você entender o que está em jogo. Eu não estou aqui como alguém que apenas ouviu falar de Bajaj em grupos de WhatsApp ou em matérias rápidas da internet. Eu sou mecânico há mais de 15 anos. Já coloquei as mãos em motos de todas as marcas que você possa imaginar. Desde as clássicas Hondas que rodavam por décadas, sem dar um suspiro, até aquelas motos que mal saíam da concessionária e já voltavam de guincho. Eu acompanhei de perto cada movimento do mercado brasileiro, vi marcas tentarem se estabelecer e sumirem da noite para o dia, deixando donos com peças encalhadas na garagem. E é com essa bagagem que eu decidi mediar essa discussão entre os mecânicos e os 20 donos de Bajaj que aceitaram participar desse debate. Porque, no fundo, a questão não é simplesmente se a Bajaj é uma boa moto ou não. A questão é, será que ela está pronta para o peso que carrega ao se colocar lado a lado com gigantes como Honda e Yamaha? Será que os mecânicos, que vivem disso e sabem onde cada parafuso pode se soltar, estão exagerando no ceticismo? Ou será que os donos, empolgados pela sensação de novidade, estão fechando os olhos para problemas que só vão aparecer daqui a alguns anos? O que me faz querer estar nesse papel de mediador é justamente a importância de separar paixão de realidade. O amor por uma marca pode ser forte, mas o suor de quem fica horas tentando resolver um defeito que poderia ter sido evitado também fala alto. E existe um ponto crucial. Quando a gente fala de moto, a gente não está falando apenas de transporte. Estamos falando de confiança, de rotina, de gente que depende da moto para trabalhar, para levar o filho na escola, para encarar estrada todo santo dia. Por isso, qualquer erro de avaliação não custa só dinheiro, custa tempo, segurança e até dignidade. E eu sei que essa responsabilidade pesa. É por isso que hoje eu não vou apenas colocar os donos de Bajaj frente a frente com um mecânico experiente. Eu vou tentar traduzir a visão de quem compra, acreditando ter feito um grande negócio, e de quem conserta sabendo onde a moto pode falhar. Então, se prepare, porque essa discussão não é sobre certo ou errado absoluto. É sobre perspectiva. É sobre mostrar que o mercado de motos no Brasil não gira apenas em torno daquilo que a propaganda quer que você acredite. Existe muito mais por trás, e é esse mais que a gente vai destrinchar juntos. E lembre-se, até aqui, você só viu a abertura da polêmica, o conflito inicial. O verdadeiro fogo começa agora, quando as opiniões vão bater de frente e cada detalhe vai ser colocado em jogo. A primeira rodada começou como a gente já imaginava. Cada dono de Bajaj chegou cheio de argumento pronto, como se tivesse decorado cartilha de vendedor de concessionária. E olha, vou te falar, parecia até reunião de fã-clube. O primeiro levantou o peito e disse com toda a pompa: "Eu escolhi a Bajaj porque é mais confiável, nunca me deixou na mão." Confesso que deu vontade de perguntar: "Amigo,
Em quantas viagens interestaduais você já foi com essa moto? Por que comprar a moto no sábado e falar na segunda que nunca deixou na mão? É fácil, né? Até bicicleta usada aguenta esse teste. Logo em seguida veio o segundo dono, mais humilde, tentando dar aquele ar de sabedoria popular. Eu comprei porque a Bajaj é mais barata. É escolha de quem não pode gastar muito. Aí eu já comecei a ver o roteiro do debate se desenhando. De um lado, os românticos que juram fidelidade eterna, e do outro, os realistas que sabem que o bolso grita mais alto do que qualquer ficha técnica. E no meio desse fogo cruzado, o mecânico, que já estava coçando a barba, só esperando a vez de soltar a clássica frase: barata para comprar, cara para manter. E não deu outra. O mecânico entrou logo em seguida, com aquela calma de quem já viu o motor travar na sua frente. Eu quero ver quando começar a faltar peça. Quando o barato pesar, vocês vão lembrar que o barato sempre tem juros. E olha, o clima já deu aquela esquentada básica. Porque ninguém gosta de ouvir que está servindo de cobaia para o mercado, né? Um terceiro dono, tentando salvar a pátria, mandou um discurso quase poético. Mas a Bajaj é inovação, é tecnologia, é conforto que Honda e Yamaha não entregam. E, nesse momento, eu juro que quase soltei uma gargalhada. Conforto? Amigão, conforto de verdade só quem anda de Big Trail importada conhece. Você está falando de conforto porque o banco não parece cadeira de plástico de bar, é isso? Olha, até entendo a empolgação, mas calma, respira, não vai querer reinventar a roda só porque a moto tem um painelzinho digital. Enquanto isso, o mediador, que sou eu, diga-se de passagem, provocava. Tá, mas e se amanhã der pau no câmbio? Vocês acham que o mecânico vai achar peça no mercadinho da esquina ou vai ter que esperar 3 meses importando peça da Índia? A sala ficou em silêncio por 2 segundos, até que alguém lá no fundo gritou. Ah, mas peça de Honda também já demorou para chegar? Pronto. Achamos o argumento favorito de todo dono que não tem resposta. Jogar a culpa na Honda. E olha, eu não estou dizendo que não tem verdade nisso. A Honda também vacila, a Yamaha também pisa na bola. Mas convenhamos, querer comparar a estrutura de quem está há décadas no Brasil com quem chegou ontem é quase como comparar o Corinthians com o Ibis. Os dois são times de futebol, mas só um enche estádio. Aí, no meio dessa treta, surge mais um dono com aquele ar de professor de WhatsApp. Vocês não entendem, a Bajaj é revolução. Na Índia é líder de mercado. E eu não aguentei. Beleza, amigão. Na Índia também tem vaca atravessando a avenida, e nem por isso a gente vai adotar aqui. O que funciona lá não necessariamente funciona aqui. Foi aí que percebi. Esse debate não é só sobre moto, é sobre fé. Cada dono parecia um missionário defendendo sua religião, e o mecânico era o ateu cético, jogando água gelada na missa. Teve até o momento comédia, quando um cara falou sério. Eu nunca vi moto com consumo tão baixo quanto a Bajaj. O mecânico respondeu de bate-pronto. Consumo baixo? Também, a moto passa mais tempo parada esperando peça do que rodando. Claro que gasta pouco. A sala explodiu em risada. E o dono ficou sem graça. Mas no fundo sabia que a zoeira tinha um pouco de verdade. E o mais curioso foi perceber como cada fala gerava um efeito dominó. Um dono falava, os outros ou concordavam com paixão ou já emendavam uma crítica. O clima não era só de debate, era de reality show. Cada um querendo ser protagonista da vez, mostrar que tinha feito a melhor escolha da vida. Enquanto isso, o mecânico ficava só plantando a sementinha da dúvida. Será que vocês não estão vivendo uma lua de mel com a Bajaj? Porque casamento de verdade começa quando aparecem os problemas. Essa primeira rodada mostrou o que a gente já imaginava. A Bajaj conseguiu criar 2 tipos de dono. O primeiro é o apaixonado, que defende a marca até a morte, como se fosse parente de sangue do CEO da empresa. O segundo é o pé no chão, que sabe que escolheu pelo preço, aceita os riscos e já está rezando para não precisar de peça tão cedo. E no meio disso, o mecânico vai cutucando, porque é isso que mantém o debate vivo, jogar sal na ferida. O engraçado é que, mesmo com zoeira,
Cada fala revelava algo real. O entusiasmo do dono apaixonado mostra como a Bajaj mexeu com o mercado. A fala do dono econômico mostra que existe um público enorme disposto a arriscar só pelo preço. E o sarcasmo do mecânico traz o choque de realidade. Porque, no fim, quem tem que arrumar o pepino é ele. E convenhamos, se mecânico tivesse voto decisivo, a Bajaj talvez não tivesse nem entrado no Brasil ainda. Mas calma, essa foi só a primeira rodada. O fogo de verdade ainda está por vir, porque até aqui os argumentos foram leves, quase ensaiados. Daqui para frente, a treta fica mais séria. Os dados vão entrar na mesa e as verdades que ninguém quer ouvir vão começar a incomodar de verdade. Chegou a hora de dar aquela baixada na bola da galera apaixonada e colocar os números na mesa, porque opinião é igual escapamento barulhento. Todo mundo tem, mas não significa que anda mais. Então vamos lá, porque se tem uma coisa que mecânico adora, é desmontar ilusão usando dados. E, de preferência, esfregando isso na cara de quem acha que moto se resume a adesivo cromado e painel bonitinho. Primeiro, vamos falar de vendas. A Bajaj realmente chegou com tudo, isso é inegável. Em pouco tempo conseguiu colocar milhares de motos nas ruas brasileiras, o que não é pouca coisa. Só que tem um detalhe que ninguém lembra de falar. A marca ainda está no período lua de mel. É aquele momento em que o consumidor se empolga, compra por impulso e sai por aí dizendo que achou o santo graal sobre duas rodas. Mas a pergunta é, cadê os números de durabilidade a longo prazo? Até agora, ninguém sabe dizer se essa moto vai aguentar rodar 100 mil quilômetros sem pedir arrego. E convenhamos, se você ainda está no primeiro tanque cheio, é cedo demais para tatuar Bajaj no braço. Agora vamos para os recalls. Ah, o tão temido recall. Todo dono apaixonado adora dizer, mas Honda também faz recall. Claro que faz, meu querido, porque recall é praticamente um esporte olímpico da indústria automobilística. A diferença é que quando a Honda faz, tem peça, tem logística e tem oficina em cada esquina para resolver. Agora, e a Bajaj? Até agora os números são pequenos, mas já apareceram casos na Índia de até 8% dos modelos precisarem voltar para a fábrica por problemas de segurança. E eu pergunto, você quer ser o corajoso que aposta que no Brasil vai ser diferente? É tipo comprar ingresso para o Titanic versão 2, achando que dessa vez não vai afundar. Falemos de peças. Esse é o calcanhar de Aquiles da marca e não adianta chorar. Hoje, se você precisar de uma peça de reposição, já pode preparar o coração e a paciência. Tem dono que esperou semanas por algo simples, tipo filtro ou relação. Agora imagina quando quebrar uma peça específica de motor. Vai ter dono virando especialista em meditação enquanto espera o Sedex Internacional. Enquanto isso, na Honda, você acha peça até em camelô. É injusto comparar? Talvez. Mas é a vida real, não a propaganda da concessionária. E já que estamos falando de vida real, vamos encarar o custo de manutenção. A Bajaj entrou com aquele papo de moto barata, manutenção acessível, peça em conta. No papel até convence. Mas bota isso na prática e o barato pode virar novela mexicana. Porque quando falta peça, você acaba pagando 3 vezes mais, seja pelo frete, seja pelo exclusivo da situação. E o mecânico aqui, que já viu o dono gastar mais esperando peça do que andando com a moto, não perdoa. Barata? Só se for para quem tem paciência de monge tibetano. Outro dado importante é a rede de concessionárias. No Brasil inteiro, a Honda tem praticamente um posto avançado em cada esquina. Yamaha não fica tão atrás. Já a Bajaj, bom, se você tiver sorte, encontra uma concessionária no raio de 100 km. Se não tiver, é rezar para o mecânico do bairro topar mexer numa moto que ele mal tem acesso a manual técnico. E sim, já teve caso de mecânico negar serviço porque não queria aprender na moto do cliente. Afinal, ninguém quer virar cobaia, né? E aqui entra o detalhe mais saboroso. Comportamento do piloto. Sim, porque muito dos problemas que aparecem não são culpa da moto em si, mas do jeito que o dono trata ela. A diferença é que quando a moto é Honda, o cara pode até fazer besteira que a moto segura a bronca.
Quando é Bajaj, qualquer vacilo parece teste de resistência. Então, quando o mecânico fala que 80% dos problemas relatados vêm de mau uso, não é piada, é a realidade. Só que, claro, é mais fácil culpar a moto do que admitir que você não trocou o óleo quando devia. Resumindo, os fatos são claros. Sim, a Bajaj vendeu bem. Sim, tem tecnologia bacana. Sim, pode ser promissora. Mas também tem recall, peça que some no mapa, rede pequena e dúvidas sérias sobre durabilidade. Agora você pode escolher acreditar que tudo isso é detalhe e continuar defendendo como se fosse questão de honra. Só não reclama depois se virar meme no grupo da oficina, porque mecânico adora guardar esses casos para usar de exemplo. Essa rodada deixou evidente uma coisa: dado não mente, mas dono apaixonado sempre dá um jeito de explicar. E a treta só esquenta mais, porque cada fato trazido é visto como ataque pessoal. E pode preparar, porque daqui para frente, o que era dado técnico vai virar munição de guerra emocional. É aqui que o debate começa a ganhar aquele tempero de novela mexicana misturada com stand-up. Porque uma coisa é falar de dado técnico, recall e concessionária. Outra, bem diferente, é ouvir as histórias reais dos donos, aquelas que começam com "não é querendo reclamar, mas" e terminam em tragédia cômica. Um dos primeiros a levantar a mão foi direto ao ponto. Eu fiquei 3 semanas esperando um simples filtro de óleo. 3 semanas, meu amigo. Nesse tempo, o cara podia ter feito um curso de mecânica básica, aprendido a costurar e ainda dar a volta ao mundo. A pé. E a moto? Parada na garagem, servindo de enfeite igual aquelas esteiras ergométricas que viram cabide. Outro dono entrou na roda revoltado. Fui à concessionária e parecia que eu estava pedindo favor. O vendedor me olhava como se eu fosse um alienígena pedindo peça de nave espacial. E aí vem a ironia. Quando você compra, é tapete vermelho, cafezinho e sorriso no rosto. Mas na hora de resolver problema, parece que você virou o chato da fila do banco. E não para por aí. Teve até quem confessou que sofreu preconceito na rua. Eu estacionei a moto e ouvi uns caras dizendo: "Olha lá o corajoso da Bajaj." O dono riu, mas no fundo doeu. Porque, convenhamos, ninguém gosta de ser zoado pela escolha de moto. Mas faz parte. Quem entra no jogo das marcas novas precisa aguentar piada. É tipo ser torcedor de time pequeno. O mecânico, claro, não perdeu a chance de cutucar. Isso tudo era previsível. Marca nova chega sempre com glamour, mas até conquistar respeito demora. E enquanto isso, quem sofre é você que já pagou a conta. A fala caiu como água gelada. Mas tinha verdade. Porque sim, existem escolhas. Ir atrás de mecânicos, independentes, caçar peça paralela, improvisar gambiarra. Mas aí a pergunta é: você comprou moto para rodar tranquilo ou para virar Indiana Jones em busca do parafuso perdido? Esse bloco mostrou o choque de realidade. Na teoria, a Bajaj é inovação acessível. Na prática, ainda é uma montanha-russa de dificuldades. Só que cada dono encara de um jeito. Uns se vitimizam, outros dão risada e alguns juram que faz parte da fase inicial. E o debate vai ficando cada vez mais picante, porque ninguém gosta de admitir que pode ter comprado dor de cabeça parcelada em 48 vezes. Se até agora o debate parecia animado, quase um churrasco de domingo com piada e risadinha, foi aqui que a coisa virou briga de boteco. O clima esquentou de verdade. Porque mexer com a opinião de dono apaixonado é fácil. Mas chamar o cara de enganado é tipo cutucar vespeiro com vara curta. A explosão vem na hora. Um dos donos mais exaltados não aguentou ouvir o mecânico repetir que a Bajaj ainda é aposta de risco. Levantou o dedo e disparou. Você fala isso porque é preconceituoso com marca nova. Só confia no que já conhece. Isso é ignorância, cara. E pronto. Aí estava feito o estrago. O mecânico abriu aquele sorriso irônico, típico de quem já escutou a mesma ladainha 200 vezes. Ignorância? Eu chamo de experiência. Eu já vi moto morrer na estrada e dono chorar do lado. Você quer que eu aplauda e finja que não sei onde vai dar? A plateia reagiu como torcida em final de campeonato. De um lado, os
Apaixonados pela Bajaj, gritavam que era inveja dos mecânicos que não queriam aprender a mexer na marca nova. Do outro, os mais pé no chão batiam palma para o mecânico dizendo que finalmente alguém falava a real sem passar pano. O cenário parecia programa de auditório. Só faltava o Silvio Santos jogar aviãozinho de dinheiro no meio da confusão. Outro dono, tentando defender, soltou: "Mas todas as marcas têm recall, todas têm problema. Você não pode chamar a Bajaj de lixo por causa de alguns casos isolados." E o mecânico afiado rebateu: "Ninguém disse que é lixo. Mas você não pode achar que moto é perfeita porque ainda não rodou o suficiente para quebrar. É como comprar celular novo e dizer que a bateria dura para sempre porque está na primeira carga. Espera mais um pouco. E me conta." Nesse ponto, os ânimos estavam no auge. Teve até quem apelou para argumento de autoridade. "Na Índia, a Bajaj é líder absoluta. Você não sabe o que está falando." A resposta veio com a mesma ironia de: "Sempre. Líder na Índia, parabéns. Lá também tem rickshaw puxado por moto. Você quer importar isso também? Aqui o buraco é mais embaixo, meu amigo. O que funciona lá com estrada de terra e vaca atravessando pista não é o mesmo que funciona no Brasil." O público riu, mas o dono ficou vermelho de raiva. O clima pegou fogo de vez quando um dos donos mais exaltados soltou: "Mecânico não entende nada de evolução. Fica preso no passado, por isso só fala mal da Bajaj." A sala inteira prendeu a respiração, porque acusar mecânico de não entender de moto é quase heresia. O mecânico, com aquele olhar frio, mandou a frase que virou meme instantâneo: "Filho, eu não vivo de paixão. Eu vivo de arrumar o erro que a paixão não quis ver." Explosão. A galera vibrou, metade aplaudindo, metade vaiando. Era o clímax que a gente esperava. Emoção, raiva, ironia e aquele cheiro de gasolina no ar. E nesse momento ficou claro que o debate não era mais sobre moto. Era sobre identidade. Dono apaixonado, não. Defendia só a moto, defendia a si mesmo. Admitir defeito seria como admitir que gastou dinheiro errado, que caiu no marketing. E ninguém gosta de olhar no espelho e dizer: "Me enganei." A cada acusação, o mediador aproveitava para jogar mais lenha na fogueira. "Então me digam, quando vocês defendem a Bajaj, estão defendendo a moto, ou a própria escolha de vocês." Foi como jogar pimenta no olho. Teve gente que riu, teve gente que se sentiu atacada, e o debate virou uma montanha-russa de emoções. No auge da discussão, um dos donos tentou finalizar com frase de efeito: "Eu prefiro acreditar na novidade do que me prender ao passado." E o mecânico não perdeu a chance. "Beleza, mas lembra, toda novidade envelhece. A diferença é se envelhece como clássico ou como piada." E foi assim que o conflito atingiu o ponto máximo. Ninguém queria mais ceder, todos estavam armados com frases, comparações e orgulho ferido. A Bajaj já não era só uma moto, era bandeira de guerra. E enquanto os donos defendiam com unhas e dentes, o mecânico sorria, porque sabia que, mais cedo ou mais tarde, a oficina ia falar mais alto que qualquer discurso. Depois do fogo cruzado, era hora de transformar aquele caos em lição de vida, porque, convenhamos, se não aprender nada no meio da gritaria, todo o barraco teria sido à toa. Então, o mecânico, já acostumado a lidar com mais drama que novela das 9, resolveu mandar a real em tom de professor irônico. Ele começou dizendo que comprar moto é como entrar em relacionamento. No início é paixão, coração acelerado, promessa de futuro brilhante. Você apresenta a Bajaj para os amigos como se fosse o amor da sua vida. Olha só, gasta pouco, anda bem e não me dá dor de cabeça. Igualzinho quem posta casal feliz no Instagram na primeira semana. Mas espera uns meses e de repente começa a aparecer o mas esquenta demais. Mas faz barulho estranho. Mas a manutenção não é tão barata assim. É o clássico namoro tóxico em duas rodas. Para reforçar, ele comparou com a Honda. Disse: "A Honda é tipo aquele parceiro que você não ama mais, mas respeita. Pode até não ser o mais emocionante, mas você sabe que não vai te deixar na mão no meio da estrada." Já a Shine Ray entrou como piada pronta. É o rolo de aplicativo, barato, divertido,
mas que ninguém leva a sério no almoço de família. A plateia caiu na risada, porque a analogia encaixava como luva. E aí veio a porrada final. A verdade é que defender moto como se fosse religião não faz sentido. Nenhuma. Moto vai rezar missa por você. Nenhuma moto vai pagar suas contas. Se ela quebrar, quem vai chorar é o seu bolso, não a marca. Então para de achar que criticar Bajaj é atacar a sua honra. É só lembrar que paixão sem crítica é cegueira, e cegueira em cima de duas rodas dá ruim. O público ficou dividido entre rir e refletir, mas era impossível não se reconhecer ali. No fim, o debate já não parecia sobre moto, parecia terapia coletiva com cheiro de gasolina. Com o clima ainda pegando fogo da rodada anterior, entrou a nova leva de personagens, aqueles que chegam com ares de "eu tenho a resposta certa" e acabam tornando o debate ainda mais divertido. O interessante é perceber como cada pessoa interpreta a Bajaj de um jeito completamente diferente, como se cada moto tivesse alma própria e entregasse experiências exclusivas a cada dono. O primeiro da nova rodada chegou todo sério, quase como apresentador de telejornal. A rivalidade Honda X Bajaj nunca vai acabar. Não é só moto, é cultura de mercado, é história de marca. Quem acha que é só preço, está olhando pela metade do microscópio. E já deu para sentir que o clima ia pegar, porque cultura de marca é igual religião. Discute-se, xinga-se, mas ninguém muda de lado fácil. Em contrapartida, apareceu o cético da turma. Não, isso é só marketing. Quem entende de moto de verdade olha custo-benefício, manutenção e durabilidade. O resto é conversa fiada. O mecânico sorriu satisfeito. Ele já sabia que essas falas gerariam aquele choque clássico entre emoção e lógica. E não é que gerou mesmo? De um lado, a paixão irracional. Do outro, a matemática fria que não deixa espaço para romantismo. E claro, não podia faltar o humor involuntário. Um dono decidiu falar sério, mas saiu com metáfora digna de stand-up. Comprar Bajaj é como entrar num cassino. Você aposta alto, torce para dar certo e quando perde culpa a sorte, não a máquina. A sala caiu na gargalhada. O mecânico respondeu na lata. Exato, mas lembra, aqui não tem dealer para te devolver o dinheiro, quem perde é você. E nesse instante ficou claro que o debate já não era só sobre moto. Era sobre aprender a lidar com escolha, risco e ilusão de que barato sempre é vantagem. A discussão começou a ganhar camadas ainda mais interessantes quando alguns participantes começaram a misturar experiência pessoal com ironia. Eu rodei 5.000 quilômetros com minha Bajaj e não tive problema sério. Ainda. Mas já tô rezando para não precisar de peça rara no meio da estrada. Outro respondeu. Você diz 5.000 quilômetros? Eu ainda tô contando os minutos que minha moto ficou parada esperando peça. Foi a clássica troca de farpas que só quem acompanha canal de moto entende. Zoeira, verdade e lição. Tudo junto. Enquanto isso, o mecânico aproveitava cada oportunidade para cutucar, fazendo perguntas que mais pareciam testes de lógica. Então me explica, você compra moto barata, economiza na hora, mas quer rodar tranquilo por anos. Como é que isso funciona? Preciso anotar a fórmula, porque ainda não entendi. E a plateia ria, mas cada pergunta carregava uma dose de realidade que ninguém queria admitir. No meio da confusão, surgiu o momento de reflexão coletiva. Alguns começaram a admitir que talvez o apego à marca seja mais emoção do que razão, enquanto outros juravam que defendem a Bajaj por estar realmente satisfeitos. E aí o clima virou híbrido de debate com sessão de terapia em grupo, onde cada argumento era recebido com risadas, aplausos ou olhares de "eu não acredito" que ele disse isso. O mais interessante dessa nova rodada foi perceber que o debate ganhou frescor justamente por trazer perspectivas diferentes. Alguns defendiam a rivalidade, outros tentavam mediar ou relativizar. A Bajaj deixava de ser apenas moto e virava personagem central de uma história cheia de altos e baixos, erros e acertos, paixão e cálculo.
Cada fala era pontuada com sarcasmo, mas também com aprendizado. Nada de romantizar demais, nada de demonizar. Apenas entender que cada escolha tem consequência. No fim dessa rodada, ficou claro que a discussão sobre a Bajaj não se resume a certo ou errado. É sobre percepção, expectativa e realidade. E sobre como o entusiasmo de um dono pode se chocar com a experiência do outro. E nesse jogo, o mecânico segue como juiz irônico, lembrando sempre que paixão não conserta moto, e preço baixo não garante tranquilidade. E é exatamente nesse equilíbrio entre zoeira, sarcasmo e verdade que a gente percebe. Quem acompanha, aprende, se diverte e ainda se identifica com histórias que poderiam muito bem ser as suas. Chegando no fechamento parcial, dá para ver que esse debate não é só sobre moto, é sobre ego, escolha e, convenhamos, umas boas doses de teimosia humana. Cada dono de Bajaj defende a marca como se fosse medalha de honra. Cada mecânico solta verdades com sarcasmo suficiente para fazer qualquer coração de apaixonado pela moto tremer. E é justamente esse contraste que faz o conteúdo ser tão divertido e, ao mesmo tempo, educativo. Você aprende enquanto ri e percebe que nem tudo que brilha é confiável, e nem tudo que é criticado merece ódio. No fim, o que fica é uma reflexão simples. Ninguém vai te convencer de que sua moto é perfeita, e ninguém deve ser julgado por gostar de uma marca nova. A questão real é consciência. Você sabe o que está comprando, conhece os riscos, entende que barato pode sair caro e que paixão não conserta motor. Se você aprendeu alguma coisa com esse bate-boca, ou só deu risada com a zoeira, já valeu a pena. E aqui é onde você entra, porque debate bom não termina sozinho. Quero saber, você é do time que defende a Bajaj até a morte, ou do time que prefere ficar na sombra da Honda e da Yamaha? Conta pra gente nos comentários, compartilha sua experiência, seu perrengue ou seu momento de "eu sabia que ia dar ruim". Cada comentário ajuda a comunidade a crescer, faz o debate ganhar força e ainda incentiva a gente a trazer mais conteúdo desse tipo, cheio de zoeira, realidade e informação de verdade. Se curtiu essa mistura de humor com conhecimento, deixa aquele like, porque é isso que mantém a chama acesa aqui no canal Só Bomba 299. E se ainda não é inscrito, se inscreve. Assim você não perde nada da sequência desse debate, das próximas comparações e das verdades que só mecânico consegue contar. E o melhor, faz parte da nossa comunidade que gosta de moto, mas não se deixa enganar pelo marketing. Então é isso, o fechamento parcial serve para respirar, refletir e se preparar, porque a discussão continua quente. A Bajaj pode até estar no centro da polêmica, mas o que você leva dessa história depende de quanto está disposto a rir, aprender e se envolver nesse bate-boca cheio de sarcasmo, verdades e muita gasolina no ar.